Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje eu vou resolver 7 questões de matemática da prova do vestibulinho para o Colégio da Embraer. Esta prova é referente ao processo seletivo para as turmas que ingressarão em 2022. Então, essa é a primeira parte de um total de 2. Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, a gente começa. Questão 26. Em uma empresa, os departamentos C e F têm juntos 95 funcionários. Montando a equação, nós vamos ter quantidade de pessoas do departamento C mais a quantidade de pessoas do departamento F, dá um total de 95 funcionários. Sabendo-se que apenas a quinta parte do número de funcionários do departamento C e a quarta parte do número de funcionários do departamento F, num total de 21 pessoas, exercem trabalho presencial, sendo que todos os funcionários restantes desses dois departamentos trabalham remotamente, home office, o número de funcionários do departamento F que trabalham de forma presencial é igual a... Então, montando as equações, nós temos aqui a quinta parte do número de funcionários do departamento C, mais a quarta parte do número de funcionários do departamento F, somam 21 pessoas. Então, essa segunda equação é referente ao trabalho presencial. E a pergunta é o número de funcionários que trabalham de forma presencial do departamento F. Então, interessa para a gente descobrir quanto vale 1/4 de F, que é a quantidade desse departamento que trabalha presencialmente. Então, para descobrir 1/4 de F, eu preciso descobrir o valor de F. Então, eu vou deixar essa primeira equação em função de F. C é igual a 95 menos F. E, colocando na equação de baixo, na segunda equação, nós vamos ter 1/5 de C, que é o mesmo que 95 menos F, mais 1/4 de F é igual a 21. Então, substituição feita. Para tirar o denominador, os denominadores, o MMC entre 5 e 4 é 20, então eu vou multiplicar todos os termos por 20. Então, multiplicando esse termo por 20, vai ficar 20 dividido por 5, que é 4. 4 vezes 95, 380. E 4 vezes menos F, que é menos 4F. Então, 20 dividido por 5, 4 vezes 1, 4. 4 vezes esses dois termos. Mais 1/4 de F vezes 20 vai dar 5F. 5Fs. 20 por 4, 5. 5 vezes 1, 5. E aqui, 20 vezes 21, que é 420. Então, nós temos aqui que 1F, passando o 380 para o segundo membro, 1F é igual a 40. Então, 1/4 de F, que é o que estamos procurando, é igual a 10. 1/4 vezes 40, ou a quarta parte de 40. Resposta, letra B. Então, exercício número 2, 27 agora, né? 27. Um certo capital de valor igual a 60 mil reais foi aplicado a juros simples. Então, se é juros simples, já vamos colocando aqui a formulazinha do juros simples. Juros é igual ao capital aplicado
vezes a taxa utilizada para aplicação, para correção do capital aplicado, vezes o tempo em que esse capital fica aplicado. Então, fala que esse capital foi aplicado a uma taxa de 10,2% ao ano. E o valor do montante resgatado ao final da aplicação foi de R$ 70.200. Então, montante é o valor que foi é o valor que foi aplicado, que é o capital, mais os juros, o juro que rendeu após o tempo da aplicação. E a taxa, né, de 10,2% ao ano. Significa que nós vamos ter que o tempo encontrado tem que ser ao ano. Então, desse modo, é correto afirmar que esse capital permaneceu aplicado durante, então pede o valor do tempo da aplicação. Nessa equação aqui, podemos tirar que juros é igual ao montante menos o capital. Só para colocar do primeiro membro o capital. Montante de 70.200 menos o capital de 60.000 fica R$ 10.200 de juros. Colocando esses valores nessa equação, vamos ficar com 10.200 vai ser igual ao capital, que é 60.000, vezes a taxa, que é 10,2%, vezes o tempo. Simplificando essa equação, nós podemos dividir o primeiro membro por 100 e o segundo membro por 100. Também podemos dividir esse numerador por 100 e esse denominador por 100 e esse numerador por 100. Ficamos com 102 igual a 6 vezes 102 vai dar 612, um número após a vírgula. T. Então, quanto vale o T? Vale 102 dividido por 61,2. E aqui eu já tirei a vírgula, porque eu vou trabalhar com o número inteiro. Então, multipliquei por 10 e esse numerador multiplicado por 10 fica assim. Dividindo o numerador e denominador por 4, já que os dois são múltiplos de 4, vai ficar 255. E dividindo o denominador por 4, vamos ficar com 4 vezes 5, 20. Aí então fica 153. E dá para dividir tudo por 3, já que a soma dos algarismos forma um número que é divisível por 3. Nós temos então 3 vezes 8, 24. 3 vezes 5, 15. E aqui ficamos com 51. Então, o tempo de aplicação vai ser 81 dividido por 51, e fica 1 vezes 51 é 51, para... deixa eu ver... Acho que eu fiz uma conta errada aqui, deixa eu ver. Então, aqui eu coloquei 81, mas não é 81, né? É 85. Então, dividindo aqui, fica 1 vezes 51, aí sobra 34. Então, aqui fica 34. 34 é resto, para continuar, vírgula, 0. Aí, então, 6 vezes 5, 30, né? Tá 300 aproximadamente. Então, 6 vezes 1, 6, para 10, 4.
6 vezes 5, 30, 31 para 34, 3. Aqui a gente verifica que vai dar uma dízima periódica. Então, qual que é o tempo procurado, né? Já deu 1 ano, parte inteira igual a 1, e 0,666, ou seja, essa dízima periódica eu posso substituir por uma fração geratriz, que é 6 nonos, dízima periódica simples. Então, dividindo tudo por 3, nós temos 2 terços. Então, tem 1 ano e 2 terços do ano. Então, 2 terços do ano é o mesmo que 2 terços de 12 meses, que é igual a 8, né? 2 vezes 12 é 24, por 3 é 8. Então, nós temos aqui que a resposta é 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Resposta, letra D. Exercício 28. Para a elaboração de um trabalho, um pedaço de cartolina foi formado no quadro. Voltando. Para a elaboração de um trabalho, um pedaço de cartolina no formato de um quadrado ABCD. Então, a gente verifica aí o quadrado grandão, né? ABCD. Foi dividido em duas regiões retangulares congruentes, R1 e R2. Então, a região R1 é exatamente igual à região R2. E em duas regiões quadradas, Q1 e Q2, conforme mostra a figura com dimensões indicadas em centímetros. Sabendo-se que a soma das áreas das regiões Q1 e Q2 é igual a 1.125 centímetros quadrados, é correto afirmar que a soma das áreas das regiões R1 e R2 é igual a... Então, está sendo procurado, né? Precisamos descobrir R1 mais R2. A região R1 mais R2, temos 2x por x. Então, essa área é igual a 2x vezes x, que é 2x ao quadrado. R2 também, x vezes 2x, que é 2x ao quadrado. Então, a soma R1 mais R2 é igual a 4x ao quadrado. Precisamos do valor de x para descobrir, então, essa soma de áreas. Para descobrir o valor de x, nós vamos usar essa informação sobre a soma das áreas dos quadrados. Então, a área do quadrado 1 é x vezes x, que é x ao quadrado, e a área do quadrado 2 é 2x vezes 2x, que é 4x ao quadrado. A soma dessas áreas, 1x ao quadrado mais 4x ao quadrado, é igual a 5x ao quadrado. E corresponde, então, à área de 1.125 centímetros quadrados. X ao quadrado vai ser 1.125 dividido por 5, que é igual a 225. Não precisamos descobrir o valor de x, porque o que interessa é R1 mais R2, que é igual a 4 vezes x ao quadrado. 4 vezes x ao quadrado, 4 vezes 200, 800, 4 vezes 25, 100. Então, a resposta é a letra C. Exercício 28. 29 agora, né? Então, temos aqui um comerciante vendeu 120 unidades do produto A e 80 unidades do produto B, sendo o preço unitário de venda do produto A igual a metade do preço unitário de venda do produto B. Montando até aqui, nós temos 120, quanto é que ele vendeu, né? 120 vezes o valor unitário do produto A, mais 80 unidades, né? 80 unidades do produto B, ou seja, 80 vezes o valor unitário do produto B. Então, eu já falei em valor unitário por causa dessa informação que colocou aqui, que
o preço unitário do produto A ele é igual a metade do valor unitário do produto B. E aqui fala que destinou 20% do valor arrecadado com essas vendas para uma instituição de assistência social. Se essa instituição recebeu um total de R$ 1.680, então o preço unitário de venda do produto A foi igual a... Então, preço unitário do produto A. Então, eu vou deixar o valor arrecadado em função de A. Então, nós vamos ter aqui que o valor arrecadado é 120 vezes o valor do preço unitário do produto A, mais 80 vezes o valor unitário do produto B. Então, o produto B, o valor unitário dele é 2 vezes o valor do A. Então, 80 vezes o preço de 2 vezes o preço unitário de A. E esse valor, então, corresponde a 120A mais 160A, que é igual a 280A. 280 vezes o valor do preço unitário, o valor do preço da unidade de A. E agora, então, nós temos uma outra equação, onde diz que 20% do valor arrecadado, e já deixei aqui em função de A, então 20% do valor arrecadado foi para a instituição de caridade, que é uma instituição de assistência social, que é 1.680. Então, resolvendo esta equação, descobrindo o valor de A, esses 100 aqui eu simplifico com esse zero e esse zero. E já vou simplificar esse 2 com 1.680, que é 840. Dividindo tudo por 2. Então, nós vamos ficar com 28 vezes o valor de uma unidade do produto A é igual a 840. Então, temos aqui que A é igual a, fazendo a simplificação aqui por 4, nós vamos ter 7, e aqui nós temos 7 por 4, então vai ficar 2, 1 e 10. Então, vamos ficar com 210 dividido por 7. É igual a 30. Então, nós temos aqui que a resposta, o preço unitário do produto A é igual a 30. Exercício 30. Em uma empresa, um lote de certa peça foi totalmente produzido por 3 máquinas. A primeira máquina produziu 2/5 da quantidade total de peças do lote. Então, a primeira máquina produziu 2/5 do valor total. E a segunda máquina produziu uma quantidade igual a 3/4 da quantidade produzida pela primeira, ou seja, 3/4 de 2/5 do total. Então, total que a primeira produziu. E a terceira máquina produziu a quantidade de peças restantes, completando o lote. Se a segunda máquina produziu 1.800 peças, então o número total de peças desse lote era igual a... Então, não precisamos
nos preocuparmos com o restante das peças produzidas, porque é feita uma relação da quantidade de peças com a máquina 2 apenas. Então, eu vou simplificar aqui, dividindo tudo por 2. Nós temos aqui máquina 2, produziu 3/10 do total. 3/10 do total de peças. E esses 3/10 do total correspondem a 1.800 peças. Então, aqui eu vou dividir o primeiro membro por 3 e o segundo membro por 3. Fica 600. Fazendo a multiplicação cruzada, 1 vezes T é igual a 10 vezes 600, que é igual a 6.000. Então, o total de peças é igual a 6.000. Então, nesse exercício, considere um terreno ABCDEF, cujo formato e dimensões em metros estão representados na figura. Sabendo-se que a distância entre os pontos F e C é igual a Y, então tem aqui FC igual a Y, na figura, né, indicado por Y na figura, é igual a 15 metros. Então, esse valor aqui é 15. É correto afirmar que a medida do lado AB desse terreno, representada por x na figura, é igual a... Então, está sendo pedido, olha, esse valor aqui, x. Eu vou completar esse triângulo, olha, eu vou separar aqui, com essa medida x, eu vou formar um triângulo retângulo. Então, só colocando um tracinho aqui. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. E essa medida que eu coloquei em verde, esse segmento em verde, ele representa o x que está sendo pedido. Então, nós temos esse cateto, que é 12, a mesma medida desse retângulo, né? Do retângulo. E aqui a hipotenusa, que é 15. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, nós temos aqui 15 vezes 15, é 225, vai ser igual a 144 mais x ao quadrado. 225 tirando 144 fica 81. 81 igual a x ao quadrado. Como só interessa o valor positivo, é só tirar a raiz dos dois membros. A raiz de x ao quadrado é x e de 81 é 9. Então, o valor de x é a letra B, 9 metros. Exercício 32. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa seu like, compartilhe esta prova e desde já agradeço. Então, vamos continuar com o exercício 32. Em um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa é 9 centímetros maior que a medida do cateto menor. E a medida do cateto maior é 2 centímetros menor que a medida da hipotenusa. Se o perímetro desse triângulo é de 40 centímetros, então sua área é de... Então, vou colocar aqui um triângulo para a gente visualizar melhor. Então, colocando os valores conforme enunciado, nós temos que a hipotenusa está em função do cateto menor. Eu vou chamar esse cateto menor aqui de x. E disse que a hipotenusa é 9 centímetros maior que o cateto menor. E que a medida do cateto maior é 2 centímetros menor que a hipotenusa.
Então, é o valor da hipotenusa, né, que é x mais 9, menos 2. Então, ficou aqui x mais 9 menos 2. Então, usando a informação sobre o perímetro, nós conseguimos descobrir o valor de x, né? Porque aqui tá pedindo o valor da área. A área desse triângulo retângulo é dado pela medida da base vezes a altura referente a essa base. Então, quanto vale o perímetro, ou x, né? Que podemos encontrar usando o perímetro. Então, nós temos que a hipotenusa é x mais 9, e um dos catetos, que é o menor, é x, e que o cateto maior é x mais 9 menos 2, que é o mesmo que x mais 7. Esta expressão, então, é igual a 40 centímetros. Então, nós temos aqui 3x igual a 40 menos 16. Temos que x é igual a 24, 40 menos 16, dividido por 3. Então, x é igual a 8. Se x é igual a 8, eu preciso do valor desse cateto, que é 8, e da base. Então, a base é x mais 7, ou seja, 8 mais 7, que é igual a 15 centímetros. Então, qual que é a medida, o valor da área desse triângulo? É a medida da base, que é 15 centímetros, vezes a medida da altura, que é 8 centímetros, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 15 vezes 4, que é igual a 60 centímetros quadrados. Então, terminamos essa primeira parte. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima aula.